Primeiro, pessoal, o que significa isso, né? Ela representa a força exercida pelo sangue contra qualquer unidade da área da parede vascular. Então, veja, você tem uma pressão ali dentro da artéria, tá? Por isso que é arterial, pressão arterial. É uma pressão que o sangue está exercendo. Na verdade, é a estrutura que está gerando essa pressão nele, seja a musculatura da artéria, seja de onde vem o coração, por exemplo, gerando uma pressão, né, fazendo com que o sangue venha com força e exerça nos vasos essa pressão. Até essa forma que o Guyton está falando é mais nesse sentido, no sentido de o coração estar gerando uma pressão e isso está repercutindo nas artérias, isso é, está vencendo as artérias, gerando pressão nelas. Por isso que quando você mede a pressão arterial na artéria, claro, a pressão arterial, você vê lá o 120 milímetros de mercúrio. Esse 120 é a pressão do coração quando ele está em sístole. Enquanto uma pessoa normal, né, uma situação de repouso, condições normais, ela está exercendo pressão de 120. Isso vai fazer com que o sangue flua pelas artérias e esse sangue que sai com uma pressão de 120 do coração vai exercer essa pressão e vai vencer a pressão da artéria. A artéria tem uma pressão de 80 milímetros de mercúrio. E só se ele estiver acima disso, por isso que é 120 por 80, ele vai vencer e vai ter fluxo sanguíneo. Tá? Mas você também tem outra pressão arterial lá que é a diastólica, que é a pressão quando o coração está relaxado. E quem exerce essa pressão é a artéria. A artéria exerce uma pressão, né? E claro, o sangue está apresentando essa condição de pressão lá quando o coração está relaxado. Então, nesse gráfico aqui, o que a gente percebe, né? A gente vê aqui que nos grandes vasos, né, a artéria aorta aqui, né, a maior diâmetro, aí depois vem grandes artérias, pequenas, arteríolas, vai depois diminuindo a pressão, até chegar lá nos capilares e nas veias. Veja como no sistema venoso a pressão vai lá no zero, né? Sistema venoso. Aí, aqui a gente está falando de circulação sistêmica, aquela que sai do ventrículo esquerdo e roda pelo nosso corpo. Quando a gente fala da circulação pulmonar, que é aquela pequena circulação que sai do ventrículo direito, vai para os pulmões, é essa aqui, ó. Olha só a pressão que é gerada lá. Então o nosso ventrículo direito, ele gera muito menos pressão. Enquanto o esquerdo gera 120, ó, o direito, 20. Tá? Então é uma pressão muito menor. Eu tinha comentado, se a gente jogasse lá no pulmão uma pressão de 120, a gente arrebentava com os pulmões. Tá? Então, obviamente, é um sistema de menor pressão ali. Se eu tivesse a pressão cardíaca, né, a pressão do coração, não a pressão das artérias, a pressão arterial, eu teria o 120 por 80? Não, eu teria o 120 por 0, 120 por 0. Ia ser assim, ó, 120 por 0, 120 por 0. Por quê? Porque o 120 é quando ele contrai, gera pressão de 120 no coração. Relaxa é 0. 120, quando ele contrai, relaxa é 0. Essa é a pressão cardíaca. Na artéria, ele contraiu 120. Beleza, vai ser 120 a artéria. Ele relaxou, a artéria é 80. Tá? Então aqui, ó, continua a pressão lá em 80 na aorta, das artérias grandes e pequenas, né? Mesmo assim, né, com o coração relaxado, tá? Porque é uma pressão arterial, estou medindo no braço. Então, primeiro essas ideias precisam ficar bem claras. Né? Pressão arterial sistólica, né? É a pressão maior, a grande pressão maior. E a PAD, pressão PAD, pressão arterial diastólica, né? A pressão menor. Então essa maior, que é a sistólica, vem de sístole. O que é sístole? Contração do miocárdio. Então ela proporciona uma estimativa do trabalho do coração e da força que o sangue exerce contra as paredes arteriais durante o quê? A sístole ventricular.
Isso é pressão sistólica. Né? O número maior é o 120 lá. Pode ser mais? Claro que pode. Em exercício você vai para 200, você fazendo musculação lá em alta intensidade. Tá? E ninguém é doente, né, por estar em 200, 200 e pouco. É simplesmente você está exigindo naquele momento. Mas não tem problema, depois você vai descansar. É bom exigir. O problema é ficar assim 24 horas, com pressão arterial sistólica em 170, 180, o tempo todo em repouso. Isso é hipertensão. Tá? Aí você não dá, né, recuperação, você não dá tempo para o coração. E ele vai se enfraquecer e uma hora vai trazer problemas. Né? Então a pressão arterial diastólica, ela indica a resistência periférica. Olha só, isso aqui é muito importante, pessoal. Resistência periférica. Então veja, como que a periferia, né, o centro é o coração, como que a periferia, os seus vasos sanguíneos desse sistema cardiovascular, eles resistem a fluxo sanguíneo. Como que eles resistem? Então, qual pressão ela representa a resistência periférica? É a pressão arterial diastólica. Pergunta de concurso, tá? Resistência periférica. Ou a facilidade, então, que o sangue flui das arteríolas lá para os capilares, tá? Então, esse fluxo sanguíneo ele vai seguir dependendo de como está, né, essa resistência periférica. Então, por que diastólica? O coração está em diástole, ele está relaxado. Qual a pressão então ali? É 0 no coração, mas você vai medir 80 milímetros de mercúrio de pressão no braço, nas suas artérias. Ok, pessoal? Suas artérias elas vão apresentar essa resistência de 80 milímetros de mercúrio. Essa pressão quando o coração está 0. É 120 de pressão, é 0. É 120 por 0, é 12 por 0 o coração. Né? Vamos cortar os últimos 0, que nem fazem 12 por 8, né? 120 por 80. 12 por 0. O coração é assim. 12 quando contrai, 0 quando relaxa. Sístole, diástole. Já nas artérias, você vai medir isso aqui, ó, 12 por 8, 120 por 80. Tá certo? Exatamente porque elas têm a pressão delas lá, de resistência periférica. Esse aqui é um termo, pressão arterial média, que ele não é uma média entre sístole e diástole. Por exemplo, sístole é 120, diástole é 80. A média seria 100, mas não é essa a média. Por que não é essa a média? Porque a gente passa mais tempo em diástole do que em sístole. Então a proporção é essa aqui, ó, de 2 para 1. Tá? Então de 3 partes de tempo, vamos dizer, em que a pressão acontece no nosso organismo, 2 partes dessas, 2/3, é diástole. E uma parte dessa pressão é sístole. Tá? Então se a gente for pensar assim, puxa, em 60 segundos, o meu coração está 20 segundos em sístole e 40 segundos em diástole. O nosso coração está mais tempo relaxado do que contraído, o dobro do tempo. Tá? O dobro do tempo, né? Para cada 2 segundos relaxado é 1 segundo contraído. Mas quando se fala disso aqui, vocês vão ver que não é uma média simples, né? É uma média ponderada, uma média que considera a pressão diastólica com peso 2 em relação à sistólica com peso 1, nessas 3. Então, uma média ponderada, e aqui nesse caso não vai dar, de 120 por 80 não vai dar 100, vai dar lá 90 e pouquinho de pressão arterial média, tá certo? Ó, considerando que a diástole demora 2 vezes mais tempo que a sístole, num ciclo cardíaco normal, tá? Ela representa então a pressão média exercida pelo sangue ao transitar pelas artérias.